Sim, Show. Então, boa noite, pessoal. Mais uma aula para nossa aula, nosso curso de Ciência de Dados. Hoje, o tópico da nossa aula vai ser a preparação e limpeza de dados, quando a gente recebe uma base de dados. Nossa aula anterior foi tratando do pensamento computacional, que a gente passou pelos 4 pilares, que era a divisão dos problemas, o reconhecimento do padrão, de padrões, a abstração, até chegar no próprio algoritmo em si, que é o último pilar. E hoje eu vou tentar pegar nesses assuntos também para o que a gente vai ver, mas basicamente o que a gente vai fazer é que na hora que a gente recebe os dados, que a gente tem os dados em mãos, o que a gente faz primeiro, antes de começar a fazer as análises ou os modelos, independente do que for fazer. Como na aula passada, esse mini curso é um oferecimento do Kate, do Sonoria, que Sonoria é um projeto que tem como objetivo desenvolver uma ferramenta computacional que registra e avalia exames de potencial evocado auditivo usando inteligência artificial. E isso é feito para otimizar os resultados e auxiliar profissionais na elaboração de laudos mais precisos para diagnósticos auditivos precoces. E também pelo CATE, que é um projeto que tem como objetivo principal promover a participação de mulheres no campo da STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, além de criar uma rede de apoio entre as estudantes. Eu sou Rodrigo Siqueira, sou Tech Leader de Desenvolvimento na startup Sandora de Maceió e Tech Leader de Ciência de Dados na Simpred, que é uma parceria da UFAL com a Petrobras. Bom, esse é o nosso índice da aula de hoje, que a gente vai ter introdução ao Pandas, que é uma biblioteca do Python para fazer análise, tratamento de dados e afins. A gente vai ver manipulações e filtragem de dados, limpeza e transformação. E a gente vai encerrar vendo também um código que eu fiz até para a gente ver como é que funciona e como é executado. Mas vamos começar. O que é o Pandas? Como eu tinha falado, o Pandas é uma ferramenta que permite executar o pensamento algorítmico, o pensamento computacional, que foi o que a gente viu na aula passada, em conjunto de dados. Então, nesse caso, tem até aqui falando que o nosso algoritmo, o nosso processo que a gente vai utilizar hoje é o processo de limpeza, o processo de pegar os dados crus, do jeito que eles vêm da forma bruta, e começar a tratar eles. Então, o que a gente pode fazer uma analogia é que nosso problema maior que a gente tem agora é limpar os dados que a gente tem. E aí, a partir nessa aula, a gente vai começar a quebrar em pequenas etapas do que precisa e como essas etapas vão ser feitas. As estruturas essenciais que a gente vai trabalhar são um array, que são listas unidimensionais, que são conjuntos de dados lineares, ou seja, eles só são, como é a palavra? Bom, eles são escritos, entre aspas, em uma única direção, são uma linha só. E também com os data frames, que de forma bruta a gente pode falar que é um conjunto de arrays. São vários arrays agrupados, onde cada coluna seria um atributo ou uma assinatura daqueles dados. Vamos lá. É, a princípio, a gente vai carregar os dados que nós temos, geralmente é um arquivo CSV, TXT, Excel, por aí vai. Tem vários formatos, vários jeitos de carregar um arquivo, até SQL de banco de dados funciona. E a primeira função que a gente tem, que é nosso primeiro subproblema, é carregar esses dados, que a gente usa o método read_csv, onde o que vem depois do underline vai ser o formato do nosso arquivo. Então, nesse cenário, vai ser um CSV,
mas também tem o Read XLS, que é o Excel, tem o SQL, foi o que eu mencionei, e tem vários outros formatos. Tem o TXT também, e por aí vai. Basicamente, o que acontece nesse momento é o arquivo que nós temos ele é carregado em memória. Então, apesar de todos os tratamentos que a gente fizer, eles vão ser todos alterados e efetuados em memória. E se a gente não salvar, basicamente tudo que a gente fez vai ser perdido. Então, pelo fato de ser em memória, acaba sendo consideravelmente mais rápido também, né? E para a gente conseguir alguns métodos que a gente pode utilizar para ter uma primeira visão, um primeiro contato com os dados que a gente vai ter, são o ponto head, que ele vai exibir as n primeiras linhas. Você pode definir a quantidade do quanto tem no seu conjunto de dados. A princípio, são 5, se você não definir um valor, que é o padrão do método, vão ser as 5 primeiras linhas. Depois a gente tem o ponto info, que vai permitir a gente a contagem de entradas, identificar as colunas com os valores nulos e verificar os tipos de dados que vão nos dar o nome como eu já falo, o nome de todas as colunas, a quantidade nula que tem, que é algo importante que a gente vai precisar saber para tratar esses valores nulos, e o dado, qual é o formato daquele dado. Se ele é um booleano, se ele é um inteiro, se ele é um float, se ele é um objeto, se ele é um dado categórico e por aí vai. Tem vários formatos que a gente pode utilizar e que são utilizados que a gente vai precisar ver. E também eu acho que ficou é, errado aqui no slide, mas seria o ponto describe, que ele vai fazer um pré-diagnóstico estatístico. Então ele vai mostrar a quantidade de itens por coluna, vai mostrar a média dos valores que nós temos no nosso dataset, a variação, os valores máximo e mínimo, e por aí, e mais algumas informações, como os quartis e outros dados estatísticos que a gente pode tirar de primeira. Esse método já entrega tudo ao mesmo tempo. Agora, quando a gente já tem, pronto, a gente já viu como é o nosso conjunto de dados, quando viu o head, viu um formato ali, assim, com as 5 primeiras colunas, a gente viu que colunas, 5 primeiras colunas não, 5 primeiras linhas, a gente já viu quais colunas nós temos, como é mais ou menos a cara dos dados, que tipo de dados nós temos, e também um levantamento estatístico também. Aí a gente começa a fazer alguns filtros e selecionar algumas coisas específicas. Digamos que a gente tenha várias colunas e aí fica meio confuso de ver tudo e você só quer separar algo específico. A gente pode utilizar esse DF que a gente está vendo, ele é bem arbitrário, porque ele é uma variável que a gente define para receber o data frame, que, que é a abreviação do DF, mas o importante é saber como funcionam esses colchetes, que é o que segura a lógica de tudo. Quando a gente define os colchetes, a gente se especifica que a gente quer ver aquela coluna em específico, ou como está aqui no exemplo, mais de uma coluna. E aí a gente pode ir agregando e fazendo assim conforme o que for relevante para o nosso caso, para o nosso contexto, certo? A partir daí, a gente tem outro tipo de seleção, que é a seleção baseada em índice, que é o ponto iLock, que a gente pode definir intervalos de linhas e intervalos de colunas. Por exemplo, o head que a gente viu, ele faz mais ou menos isso, só que ele é mais cru. Então, se ele já mostra a primeira linha no geral, mas eu posso, por exemplo,
juntar a seleção de colunas com a seleção baseada em índice. Então, eu posso pegar a coluna um, eu quero ver apenas a coluna um e a coluna 2, mas eu quero linhas linhas específicas ou colunas específicas, independente. A gente pode definir um intervalo de zero à quantidade que você quiser, tanto para as linhas quanto para colunas. Vai ter um exemplo mais específico, tá um pouco abstrato agora, mas vai ficar mais claro quando eu estiver mostrando em execução, e aí a gente vai voltando em todos esses pontos. Mas, em resumo, esse é baseado em índice, tanto na posição em coluna quanto em linha. E a partir daí, a gente tem a seleção baseada em rótulos, que é o ponto lock. Que aí a gente já vê, tipo, como é nomeada especificamente por nome. Se eu tenho uma coluna de idade, se eu tenho uma linha nomeada por alguma categoria ou coisa assim, eu consigo já sair filtrando aquela informação. Então, eu quero a coluna, a coluna idade, coluna sexo do paciente do código tal. O rótulo linha seria o código do nosso paciente. E o nome da coluna seria ou idade, ou sexo, ou qualquer outra informação que se encaixe no nosso contexto. A partir daí, a gente tem as filtragens condicionais, que são mais outra camada para a gente especificar mais o que a gente quer ver, o que a gente quer analisar daquilo ali. Então, dentro daquela seleção de coluna do DF, dentro dos colchetes, a gente pode definir um limite dentro dessa própria coluna. Então, na coluna idade, eu quero apenas que me retorne aquelas linhas que tenham idade maior de 18 para fazer uma análise de quantas pessoas naquele cenário são maiores de idade, são adultos e afins. E aí tudo vai ser uma condição booleana. Então, a partir daí você consegue usar outros operadores para agregar mais condições. Beleza. Eu quero que a idade seja maior de 18 e também que a pessoa seja do sexo feminino. Aí, beleza. Aí você usa o operador i, que ele vai ver se essas duas condições se satisfazem, e aí ele já vai agregar nessa tabela. E tem também as condições de ou, que desde que pelo menos um das condições seja satisfeita, vai passar, ou também tem a negação para os cenários que a gente quer ver se algo não condiz se algo não satisfaz o que a gente quer. E são os operadores booleanos, ou os operadores lógicos que a gente já utiliza em outros cenários na programação, que é o AND, o OR, o NOT. Só que dentro do próprio Pandas é um pouco diferente de como, apesar de utilizar dentro do Python, utiliza uma sintaxe levemente diferente. Que ainda está um pouco abstrato, mas vai dar para ver melhor na implementação. Inclusive, vai estar disponível para vocês lá no Classroom. Eu fiz um notebook Jupyter que tem tanto a explicação do que o código está fazendo, quanto a implementação, até para vocês poderem pegar outros conjuntos de dados e tentar brincar e exercitar com o que a gente está falando aqui. A partir daí, nós tem nosso primeiro desafio, que é aplicar filtros complexos com operadores lógicos e para responder uma pergunta de negócio, que é aquela situação que eu estava falando. Se a pessoa é maior de tal idade e ela faz parte do sexo feminino ou masculino, então, aí, se for verdadeiro, me retorne apenas essas linhas. Aqui a gente vai ter nosso dataset que a gente vai implementar, que é o dynamic.csv. Esse dataset, ele é um dataset padrão que é implementado por uma outra biblioteca, que a gente vai ver também, só que a gente só vai usar essa biblioteca só para pegar o dataset.
o resto é tudo feito com pandas. Então, por enquanto, não vai ser relevante saber alguma coisa sobre essa biblioteca. E a partir daí a gente vai ver listar algumas coisas como os passageiros do sexo masculino, todos os passageiros da terceira classe. Não, eita, até interpretei errado. São todos os passageiros do sexo masculinos que faziam parte da terceira classe com mais de 30 anos. Ver quantos são ao total. Aí a gente já consegue ter uma noção do que a gente viu na aula anterior, que é a divisão desse problema, que é fazer essa limpeza desse conjunto e começar a analisar, fazer a limpeza e analisar, já dividindo em problemas menores. Então, o primeiro passo a gente vai ter que carregar nosso arquivo, aí a gente vai ter que ver como é que todas as colunas que nós temos, aqui já fica subentendido que a gente tem as colunas de sexo, de classe e de idade, mas a gente eventualmente vai precisar saber outras colunas para fazer outras análises. A gente vai precisar limpar para ver essa quantidade, os valores nulos, que geralmente alguns bancos, algumas bases de dados não tem valores faltando, tem valores que não são do formato correto, e a gente vai começar a limpar esses valores para o resultado que tiver aqui no final condizer com o que a gente espera. Pronto. A partir daí a gente vai começar a limpeza e transformação. O que que a gente vai fazer? A partir do momento que a gente carrega nosso .csv, nosso arquivo titanic.csv, a gente vai corrigir alguns problemas buscando os valores nulos que eu tinha mencionado e os valores de tipo errado. E a partir daí a gente vai usar dois métodos muito importantes. Tem o drop NA, que ele vai basicamente excluir todos os dados que são nulos ou que estão no formato not a number, basicamente, que está no formato incorreto, no caso, que até aqui diz o cenário de uso correto, mas é, eita, desculpa, gente. Que são dados mais ausentes, que não for, que são poucos ou se a linha ou coluna é irrecuperável, se algum dado corrompido durante o carregamento, se perdeu, ficou, por exemplo, se foi lido no formato errado, que não é UTF-8 e vem com um caractere esquisito, aí isso vai servir para dar essa limpada. E a partir daí a gente tem uma segunda estratégia, que é usar o fio NA, que a gente usa com perda de dados, quando a perda dos dados impacta a própria análise, que é, por exemplo, a idade, se fosse um tipo diferente, se tivesse, tipo, por exemplo, uma letra ou um nome no lugar da idade, aí isso ia começar a... Ele ia reconhecer isso, ao invés de excluir, ele ia tirar uma média de todas as idades que tem naquela coluna e ia realocar naquela célula ou naquela posição, até para fazer mais sentido na análise como um todo, porque afinal a quantidade, se a gente só excluir, a quantidade ia afetar bastante o resultado da análise. É, a partir daí a gente tem a transformação e criação de colunas. A gente tem um método muito interessante no Pandas, que é o S-Type, quando a gente que exibe a categoria das nossas colunas. Lá naquele ponto info que a gente viu no começo, ele já dá essa informação do tipo daquela coluna, mas aqui, pensando num cenário que é uma base de dados gigantesca, que a gente não vai conseguir olhar todos os resultados de uma vez, a gente vai pegar aquela coluna que a gente quer trabalhar e vai ver qual é o tipo dela para saber se a gente pode transformar para outra ou se condiz com a análise que a gente está fazendo para não dar erro. E aí a gente consegue ter essa informação. E aí, com essa informação, a gente já consegue fazer
outra atividade que é alterar o tipo dessa coluna, que acaba que, se na nossa análise a gente precisa que, por exemplo, eu tenho um formato de data, de hora, ou formato inteiro, que é uma idade, eu preciso que, ou provavelmente no contexto, aquilo seja esperado como um objeto, ou seja interpretado como algo do tipo, ou um dado categórico. Esse hash-type vai servir para definir essa informação. Tem vários tipos de que a gente pode atribuir. Alguns, se eu não me engano, alguns dá erro se você tenta atribuir algo bem absurdo, mas a princípio a gente vai utilizar para fazer esse refinamento do tipo de dados. E também a gente pode criar novas colunas para melhorar o nosso conjunto. Se na nossa base de dados a gente quer, por exemplo, uma coluna que contém as médias, a gente pode só definir lá dentro daqueles colchetes que a gente viu o nome da nova coluna. Se ela não tiver, já vai ser criado, e o que aquela coluna vai representar, qual a operação, o que ela vai armazenar, se é o valor de uma coluna feita alguma operação com um valor de outra coluna, se é uma análise já feita entre duas colunas ou entre duas bases de dados diferentes, e por aí vai. Por aí a gente vai categorizando, já vai fazendo as operações e aumentando e deixando mais robusta a nossa base de dados. No preço. No exemplo daqui, a gente tem um preço dólar, que vai ser nossa nova coluna, que vai pegar a coluna preço reais, e aqui está dividindo, mas eu creio que seja multiplicando por 5, dado no cenário atual. E aí apareceria toda uma nova coluna com relação a aos valores que tinham nesse preço reais, já multiplicado por 5 como na conversão para o dólar atual. Então a gente teria uma nova coluna em relação a outra moeda, e isso pode tanto ser implementado dessa forma simples, como ter mais atribuições mais complexas, tipo você passando por algum algoritmo de categorização ou algo mais complexo. Funcionaria muito bem, o que é mais usado até em projetos com escopo maior. E a partir daí a gente tem mais um desafio, que é que naquela primeira atividade a gente viu que a coluna de idade possui valores nulos. A gente vai ver no caso, que a lista estava dizendo e a gente assumiu que é verdade, mas possui valores nulos, o que pode ter excluído aquele problema que, às vezes, excluir uma linha é muito prejudicial para a análise final. Então, excluir alguns passageiros do nosso filtro. Preencha todos os valores nulos da coluna age, utilizando a idade média de todos os passageiros. E aí é aquela parte importante do fio NA, que ao invés de a gente simplesmente ver que aquela coluna tem um valor nulo e remover aquela linha inteira, a gente vê a média da coluna e atribui um valor arbitrário que faça sentido para aquela coluna e para o contexto que a gente está trabalhando, para a análise final ficar fiel ao que a gente quer entregar de resultado. Então, a gente tem esses subproblemas, que é o diagnóstico, que é ver como é a estrutura do nosso base de dados. A gente filtra para fazer uma primeira análise da nossa base de dados. A gente faz a limpeza para tirar alguns ruídos, os valores nulos, valores com tipos errados, e a partir daí a gente faz essa transformação. Temos tipos errados, a gente transforma para um tipo certo e vai fazendo isso para se adequar até
a gente ter uma base de dados que seja mais robusta e melhor para o que a gente for trabalhar, para a análise que a gente for fazer, ou para o modelo que a gente for implementar. E isso cai direto no que a gente viu na aula anterior, que é aquela divisão em subproblemas e também, muito importante, é o sequenciamento dos nossos subproblemas. Eu não poderia fazer a transformação sem filtrar os dados que eu quero. Eu não poderia fazer a transformação também sem saber que tipos de dados eu tenho, fazer a filtragem sem nem carregar os dados e por aí vai. A gente vê que existem umas sequências a partir, mesmo a gente tendo uma solução certa para cada subproblema, a gente tem que sequenciar cada solução para que tudo se junte num algoritmo maior que vai resolver nosso problema. Deixa eu ver se a gente chegou no final. Pronto, agora aqui eu vou mostrar vou transmitir para a gente ver o código funcionando para fazer mais sentido do que eu estava falando. Vou transmitir para vocês aqui. Todo mundo consegue ver? Sim. Ó, primeiro a gente tem aqui importando as bibliotecas, que é o Pandas, e esse Seaborn, ele só vai servir para a gente pegar o dataset Titanic. Que é o que a gente vai fazer aqui, é que a gente vai rodar só para ele baixar o dataset para a memória, para a gente conseguir utilizar. Aqui, como eu tinha mencionado, o head, ele vai executar, mostrar um panorama mais encurtado da nossa base de dados. A gente vê que ele pegou só as 5 primeiras, mas eu posso definir a quantidade que eu achar melhor. Então, se eu definir que 10 vai ser 10 e por aí vai, para eu ter uma noção de como... Aqui a gente pode ter uma noção de todas as colunas que a gente tem, estruturado as linhas, a gente tem algum valor nulo já de cara, e por aí vai. Em alguns cenários onde a base de dados é muito grande, ou seja, tem muitas colunas, isso fica meio difícil de fazer. Aí, a partir daí, a gente já vai para algumas informações de info, que aí vai pegar todas as colunas que a gente tem, já mostra a quantidade de não nulos e também o tipo de cada coluna. Então, aí a gente tem aqui as colunas do tipo inteiro, as colunas do tipo objeto, as colunas de ponto flutuante, as colunas categóricas, as colunas de tipo booleano, e por aí vai. São uma infinidade de tipos de dados que a gente pode ter num data frame. E uma coisa interessante que eu não tinha me atentado antes é o quanto de espaço aquela base de dados está ocupando na memória ou localmente, que vai mostrar aqui. Logo abaixo a gente tem o método describe, que é onde vai fazer aquele levantamento estatístico que a gente viu, que é a média, a contagem de cada coluna. Então a gente tem aqui das colunas que não são categóricas, que são números. A gente tem aqui a quantidade, a gente tem aqui a média de cada uma, ou, se eu não me engano, isso é a variação. Aqui tem os valores mínimos de cada coluna, os percentis e os valores máximos. Aqui a gente já consegue ver, como tem alguns valores nulos, aqui vai ser, essa parte aqui vai ser diferente. Então vai ter algumas informações aqui que estão faltando, já que a maioria aqui tem 891, todos estão completos, mas aqui em idade tem alguns que estão faltando, por isso que o número é menor. E aí a gente vai começar a tratar isso para poder, quando a gente fizer uma análise final, tá condizente. Tanto que, a princípio, eu não poderia, sabendo dessa informação que idade tem alguns valores nulos ou de tipo incorreto, eu já não poderia confiar em nenhuma análise estatística que tem aqui, que seria a média, os percentis, a variação,
justamente porque tem dados que não estão lá, que estão e que com certeza afetariam esse resultado aqui. É, a partir daí, a gente já começa a ver aquela seleção de uma ou mais colunas apenas. Por exemplo, aqui a gente tem aquele exemplo que eu falei, que a gente coloca o nome da coluna entre colchetes, e aí a gente coloca o método que a gente vai ver. Então, a gente utiliza o head só para ver os dados da coluna idade, que vão aparecer aqui. A gente pode ir aumentando, porque o head permite, e por aí vai. E aí a gente consegue já ver algumas informações not a number, que tipo, são dados ou que foram corrompidos ou que foram com o tipo de dado errado, e aí ficou com essa informação. Com isso também a gente pode encadear e, tipo, além de só a idade, eu quero também a classe e o sexo do meu passageiro. Então, a gente pode ter essas informações e também a gente pode encadear com outros métodos e por aí vai. E isso vai dando uma prévia análise do que a gente pode estruturar, do insight que a gente vai passar. Se a gente quiser colocar isso numa apresentação, a gente pode. E aqui é aquela parte do filtro por linhas e colunas, por indexação. Como eu já tinha explicado, eu vou passar um pouco para isso. Eu deixei para vocês, para depois, quando vocês pegarem, saber o que está acontecendo ali. Mas aqui eu vou pegar basicamente a partir da linha zero, que é o início, as 5 primeiras linhas. Então, vai da linha zero até a linha 4. E as 3 primeiras nenhum valor nulo, ele preencheu todos. Aqui vai mostrar a quantidade, se tivesse. Como está zero, significa que a gente conseguiu preencher tudo. A partir daqui, a gente vai criar uma nova coluna. Então, a gente tem a coluna de idade. Eu sei que a gente está trabalhando em cima totalmente da idade, mas é algo que fica mais fácil de visualizar e fazer uma analogia melhor. Então, a gente tem a idade, que é em anos, que é o padrão. Só que a gente vai que por algum órgão ou por alguma pesquisa, enfim, a gente queria aquela idade em meses. Então, eu crio a nova coluna, que a gente sabe que não existe, que é age mouse, que é idade por mês. E aí a gente já atribui que essa coluna vai corresponder à multiplicação da idade de age multiplicado por 12, que são os 12 meses do ano. E aí a gente vai mostrar tanto a tabela age quanto a age mouse para ver como é que ficou. E agora a gente consegue, a gente tem agora no nosso data frame essa nova coluna para a gente poder trabalhar e fazer outra correlação. E aí já vai se criando uma infinidade de aplicações e análises que a gente pode fazer para alguma pesquisa, algum por trabalho até para em alguma empresa para ver os lucros do mês. Isso começa a se estender para muita coisa que eu acho que até a gente vai conseguir trabalhar nas próximas aulas, mas por enquanto a gente vai ficar nesse apenas refinamento e limpeza dos dados. Pronto, e a partir daí a gente tem o S-Type, se a gente quiser mudar o tipo da categoria e ver qual é o tipo também. Então, a gente tem que o PC Class seria aqui em cima um inteiro. Deixa eu até voltar aqui para a gente conseguir ver. Ó, cadê? PC Class é um inteiro, é um int 64. Mas ele facilmente poderia ser um dado categórico, já que ele não é uma informação que a gente usa para fazer a operação. Eu não quero somar a terceira classe com a primeira classe para dar uma quarta classe. Eu não vou fazer nenhum tipo de operação matemática, coisa do tipo, com esse dado. Então, ao invés de ele ser um numérico, eu posso modificar ele, que foi o que a gente fez aqui, para ser um dado categórico. E isso na nossa visualização, a princípio,
não vai influenciar nada, mas quando a gente for jogar no modelo de aprendizagem de máquina, no modelo de regressão, isso vai ser algo bem relevante para a gente saber o que é dado para ser estudado ou aprendido e o que é categoria para a gente utilizar de métrica para saber se a gente está acertando, se a gente está fazendo nossa análise, nosso pipeline certo. Deixa eu ver, eu acho que. Eita, quase estourei o horário da aula. Mas, gente, alguém ficou com alguma dúvida? Eu sei que é bastante método e algumas lógicas que às vezes é meio confuso. Eu até fazendo esse código hoje eu me perdi em algumas coisas. Até quando eu fui executar para vocês aquele caso deu erro. Então é algo que é bom revisar até. Mas alguém ficou com algum código aqui e o slide vai ser todo disponibilizado para vocês lá no Classroom. Eu fiquei em dúvida na questão, assim, você falou que a gente tinha a opção ou de apagar dados nulos ou de preenchê-los, né? Quais são os critérios exatamente que a gente pode utilizar para preencher dados sem meio que sujar a nossa base de dados, por assim dizer? Bom, geralmente tudo vai depender mais do contexto, mas contexto fica meio vago, mas do estudo que você está fazendo. No nosso caso aqui, a gente usou a média das idades para preencher os que estavam nulos ou com tipo corrompido. Mas geralmente é usado uma heurística ou algum cálculo que consiga estimar algum valor baseado nos que estão disponíveis, sabe? Então, tudo vai depender mais do que você está trabalhando. Como é que é a idade, a gente pode tirar uma idade e ver uma aproximação. Mas em cenários maiores, que a gente tem que ter mais precisão, ou ser algo muito mais específico, é utilizado ou cálculos que existem na literatura para tal situação, ou é definido, quando não é possível ter nenhum cálculo, a gente define uma heurística que pode nos levar a aproximar aquele valor ou pelo menos dar um norte para a gente para não destoar todas as análises. Aí, se nenhum desses casos fizer sentido, aí infelizmente a linha a gente vai ter que apagar porque não dá para estragar toda uma análise por causa de alguns valores. Fez sentido? Fez sentido, sim, obrigado. De nada. Gente, alguém mais tem alguma dúvida? Bom, eu vou assumir que todo mundo entendeu então. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que todo mundo tenha